Olá, eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal Patrícia Guedert Crochê. Na aula de hoje vamos aprender a fazer mais um modelo de ponto, muito fácil de fazer e fica um ponto incrível e muito bonito mesmo. Com esse ponto dá para fazer tapetes, passadeiras, caminho de mesa, peseira, mantas, enfim, podemos usar este ponto para uma infinidade de peças. É um ponto realmente diferenciado e muito bonito. Com repetições de poucas carreiras, nós vamos construindo o nosso trabalho. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative também o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like e deixe também o seu comentário o que você achou deste vídeo. Este ponto é múltiplo de 12 mais 5, ou seja, nós vamos fazer 12 correntes, mais 12 correntes, mais 12, mais 12, até atingir o tamanho desejado da nossa peça. No final, adicionamos mais 5 correntes para começar a primeira carreira. Aqui eu vou utilizar o fio barroco natural cru da Círculo, o 6, e vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros. Para fazer essa amostra, eu vou fazer 29 correntes. Vou posicionar aqui o fio sobre a minha mão, vou colocar a agulha aqui pela parte de trás e por baixo do fio, vou girar, formando aqui uma argolinha, vou laçar o fio que vem do rolo e vou puxar com o ganchinho da minha agulha, ó, passando por dentro dessa argolinha. Aqui eu tenho meu nozinho inicial. E agora eu vou fazer 29 correntinhas. 1, 2, 3. Feito aqui as 29 correntinhas, vou pular a primeira correntinha, na segunda vou fazer um ponto baixo. Essa argolinha que eu tenho na minha agulha, eu não conto como correntinha, tá? Então, pulo a primeira correntinha, na segunda, ó, coloco a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Sobre cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, até chegar ao final dessa primeira carreira. Finalizando aqui a primeira carreira, vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira. E aqui, ó, é o meu nozinho inicial, aqui eu não faço nada. Agora eu vou fazer 3 correntinhas para subir, 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho. Essas 3 correntinhas que eu fiz para subir equivale a um ponto alto alongado, tá? Agora eu vou laçar o fio e no próximo ponto de base, ó, embaixo dessas 2 alcinhas, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto alongado. Vou laçar o fio e vou passar por dentro de 2 argolinhas. Agora eu laço o fio e passo por dentro de uma só argolinha, assim. Agora eu laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu acabei de fazer um ponto alto alongado. Agora eu laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço outro ponto alto alongado. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, eu laço o fio, passo por dentro de 2 argolinhas, ficando com 2 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro de uma argolinha, ficando com 2 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas, aqui eu fiz outro ponto alto alongado. Aqui de início eu preciso ter 5 pontos altos alongados. Então aqui eu já tenho 4, contando com essas 3 primeiras correntinhas, eu preciso fazer mais um ponto alto alongado. Ó, e fica assim. Agora eu vou laçar o fio, vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer um ponto puff, tá? Laço o fio, trago aqui pra cima, ó, e não fecho. Laço o fio novamente, vou no mesmo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima. Aqui eu já fiz 2 vezes. Agora eu laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima. Aqui eu fiz 3 vezes. Agora eu laço o fio, passo por dentro de todas essas argolinhas, menos essa aqui, tá? Assim, ficando com 2 argolinhas na minha agulha. Agora eu laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas. Faço 3 correntinhas de espaço, 1, 2, 3. Laço o fio e vou fazer mais um ponto puff no mesmo ponto de base. Coloco a minha agulha no mesmo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima. Uma vez. Laço o fio, vou no mesmo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima. 2 vezes.
laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima 3 vezes. Agora eu laço o fio, passo por dentro dessas argolinhas, ó, ficando 2 aqui no final. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Agora eu faço 3 correntinhas de espaço, 1, 2, 3. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima, uma vez. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima. Laço o fio, vou no mesmo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima. Agora eu laço o fio, passo por dentro dessas argolinhas, ficando com 2 na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas. Agora eu laço o fio, pulo 3 pontos de base, no quarto faço um ponto alto alongado. Aqui agora eu vou fazer 5 pontos altos alongados. Aqui eu fiz 1, vou fazer o 2, 3, opa. 4, 5. Ó, aqui eu fiz 5 pontos altos alongados. Agora eu laço o fio, pulo 3 pontos de base, no quarto eu vou fazer 3 pontos puff, tá? E 3 correntinhas entre eles, como eu fiz aqui. Então, laço o fio, trago aqui pra cima. Laço o fio, vou no mesmo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima. Laço o fio, vou no mesmo ponto de base e trago aqui pra cima. Agora eu laço o fio e passo por dentro de todas essas argolinhas. Faço 3 correntinhas de espaço, laço o fio, vou no mesmo ponto de base e faço aqui outro ponto puff. Agora eu vou fazer 3 correntinhas de espaço, vou laçar o fio, vou no mesmo ponto de base e faço mais um ponto puff. Aqui. Agora eu vou fechar esse ponto puff, vou laçar o fio, vou pular 1, 2, 3 pontos de base, no quarto faço um ponto alto alongado. Agora eu vou fazer mais 4 pontos altos alongados, que eu preciso ter 5 pontos altos alongados, como foi no começo dessa carreira. Então, aqui eu vou pro terceiro ponto alongado, quarto e quinto, bem aqui. Pronto. Aqui eu finalizo a segunda carreira. E vai ficando assim, olha que lindo. Agora eu vou para a terceira carreira, vou fazer 3 correntinhas para subir. Essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto alongado. Vou laçar o fio e vou fazer mais 4 pontos altos alongados, mas em relevo, tá? Ó, vou colocar a minha agulha, ó, nesse próximo ponto de base, coloco aqui do ladinho, ó, vai lá atrás e sai aqui do outro ladinho, ó. Ela não entra por dentro do ponto, tá? Ó, passa por trás do ponto. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto alongado. Laço o fio, vou no próximo ponto alto alongado e faço mais um ponto alto alongado em relevo. Laço o fio, vou no próximo ponto alto alongado e faço mais um ponto alto alongado em relevo. Então, aqui são 5 pontos altos alongados, tá? O primeiro, ele não fica em relevo, tá? Aqui, ó. Só os 4 ali, ó. E atrás fica assim, tá? Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E, ó, no meio desse lequezinho aqui, ó, de puff, ó, bem nesse do meinho aqui, ó, embaixo dessas 2 alcinhas, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora faço 3 correntinhas, 1, 2, 3.
Agora eu vou fazer 5 pontos altos alongados em relevo. Então, laço o fio e faço aqui meu primeiro ponto alto alongado em relevo. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço mais um ponto alto alongado em relevo. Opa, escapou um fiozinho aqui. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço mais um ponto alto alongado em relevo. E aqui eu faço meu quinto ponto alto alongado em relevo. Agora eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou no meio desse lequezinho aqui do puff, ó, embaixo dessas 2 alcinhas, desse ponto puff, o do meio, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Vou fazer mais 3 correntinhas, vou laçar o fio e vou fazer mais 5 pontos altos em relevo. Vou laçar o fio e vou fazer aqui mais um ponto alto em relevo. 2. 3. 4. E agora eu vou fazer um ponto alto alongado normal, tá? Assim. E fica assim. Agora eu vou para a quarta carreira. Vou fazer 3 correntinhas para subir. Vou virar o meu trabalho e vou fazer mais 4 pontos altos alongados em relevo. Vou laçar o fio, vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto alongado em relevo. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto alongado em relevo. Laço o fio e no próximo ponto de base faço mais outro ponto alongado em relevo. Aqui, ó, eu tenho 5 pontos altos alongados. 4 deles está em relevo. Opa, peraí. Ó, esse primeiro ele não tá em relevo, tá? Agora eu laço o fio e vou fazer 3 pontos puff, ó, no mesmo ponto de base, tá? E 3 correntinhas entre eles. Então, coloco a minha agulha nesse ponto baixo, que ficou em cima, ó, desse ponto do meio, ponto puff, né? Ó, aqui eu tenho um ponto baixo. Laço o fio, trago aqui pra cima, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto puff dessa carreira. Aqui eu tenho um ponto puff, vou fazer 3 correntinhas de espaço, vou laçar o fio, vou no mesmo ponto de base e vou fazer aqui o segundo ponto puff. Faço 3 correntinhas de espaço, laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço mais um ponto puff aqui. Ó, aqui eu tenho 3 pontos puff. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto alongado em relevo. Aqui eu faço o segundo. Aqui eu faço o terceiro, o quarto e aqui eu faço o quinto. Ó, e vai ficando assim, olha que lindo. Agora eu laço o fio, ó, vou nesse ponto baixo aqui e vou fazer mais 3 pontos puffs
e 3 correntinhas entre eles. Então, aqui eu faço meu primeiro ponto puff. Agora eu faço 3 correntinhas de espaço, laço o fio, vou no mesmo ponto de base e faço mais um ponto puff. Agora eu faço mais 3 correntinhas de espaço, laço o fio, vou no mesmo ponto de base e faço mais um ponto puff. E aqui eu vou finalizar meu terceiro ponto puff. Agora eu vou laço o fio e vou fazer mais 5 pontos altos alongados, 4 deles em relevo. Um, 2, 3, 4 e 5. Aí eu faço aqui esse último que ele não fica em relevo, tá? É um ponto alto alongado, mas ele não fica em relevo. E vai ficando assim. Agora é só repetir as carreiras, tá? A próxima carreira então vai ser 3 correntinhas para subir, 4 pontos altos alongados em relevo, depois 3 correntinhas, um ponto baixo no meio aqui, ó, no meio desse puff, né? Dessas duas alcinhas aqui. Vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, mais 5 pontos altos alongados, depois 3 correntinhas, um ponto baixo, nesse ponto puff aqui do meio, mais 3 correntinhas e mais 5 pontos altos alongados aqui no final, 4 deles em relevo, tá? E depois é só repetir as carreiras, tá? No final, ó, vai ficar assim. Então, assim, ó, depois de fazer aqui os 5 pontos altos alongados e 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, depois 5 pontos altos alongados, tal. Vamos que aqui fosse o final, né? Aí você vai fazer tudo de pontos baixos, tá? Ó, como foi aqui, ó. Aí vai ser um ponto baixo aqui no primeiro, ó. Um ponto baixo sobre cada ponto de base, aonde tem as 3 correntinhas, ó. 3 pontos baixos, em cima do ponto baixo, um ponto baixo, ó, mais 3 correntinhas. Como ficou aqui no início, que ficou com 28 pontos baixos, aqui também vai ficar com 28 pontos baixos, tá? Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscreva no meu canal e me siga lá no Instagram, @PatriciaGuedert Crochê. E até a próxima!